Este vídeo tem um grande propósito, e o propósito desse vídeo é trazer o conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus para o teu coração. Se você tem esse desejo de estar aprendendo da Palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, não deixe de assistir esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você estará crescendo, aprendendo e amadurecendo um pouco mais na fé. Este vídeo é uma aula do nosso curso nível médio de teologia do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, núcleo 1269, a qual tem por mim, presbítero Pedro Henrique, como monitor responsável e professor deste núcleo. Estudaremos hoje, aqui nesta aula gravada, Introdução ao Novo Testamento, última aula, a unidade 4 do nosso livro, do nosso material didático, da nossa disciplina, Introdução ao Novo Testamento. Queridos alunos, irmãos em Cristo, que nos acompanham aqui nesse vídeo, como eu falei aqui a caráter de introdução, esse vídeo é uma aula, e essa aula gravada, a respeito da disciplina Introdução ao Novo Testamento. Você aí, meu aluno, minha aluna, você que já está nos acompanhando, sabe aí da onde nós estamos seguindo, nosso propósito. E nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, nós iremos explicar aqui para vocês de uma forma prática, objetiva, o conteúdo da unidade 4 do nosso livro. Eu já estou com o livro aqui em mãos e faz-se necessário para que você possa estar acompanhando aí essa aula, que você tenha um livro aí para acompanhar, para que você não perca o raciocínio daquilo que nós queremos passar para vocês aqui nesta aula. A unidade 4 traz um título que é o Novo Testamento e as Últimas Epístolas. Então, nesse livro, nessa disciplina, para você que talvez vá assistir esse vídeo e não acompanhou as aulas online, as aulas ao vivo, ou você que não é aluno ainda do nosso curso de teologia, essa disciplina nós aprendemos as características principais do Novo Testamento. Ela traz o título, e o título faz valer o sentido da disciplina, que é Introdução ao Novo Testamento. Introduzir o Novo Testamento. Falar de algumas características principais, que são bases para o Novo Testamento. Resumo de todos os 27 livros do Novo Testamento. E algumas outras questões a caráter de informação a respeito do contexto do Novo Testamento. Então nós estamos finalizando aqui essa disciplina e falaremos aqui das últimas epístolas, dos últimos livros e cartas que contém no Novo Testamento. Aí nós temos aí um exemplo, a partir da página 199 do nosso livro, que traz aí o título no capítulo 1, Epístolas Pastorais, Orientação e Incentivo aos Novos Ministros. Então aqui nós estamos na parte da Bíblia que traz instrução para os obreiros, para os ministros, pastores, líderes e aqueles que aspiram o ministério, que desejam cumprir o ministério, tanto como obreiro, obreira, líder, enfim, não importa qual cargo da obra e do ministério, mas se você aspira ao ministério, deseja o ministério, essas cartas são importantes para que nós possamos lê-la, estudá-las, né? E meditarmos nessas cartas. Quais são as epístolas denominadas epístolas pastorais? Primeira a Timóteo. Depois, nós temos aqui também um livro trazendo para nós, que tem a epístola de Tito, para Tito, né? Então, nós temos essas primeiras grandes principais epístolas pastorais, que é 1 Timóteo, que Paulo vai escrever para o seu jovem filho na fé, obreiro, que acompanha o seu ministério desde Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ver lá o contexto em que surge o personagem chamado Timóteo, e Timóteo vai seguir, vai ser um discípulo fiel do apóstolo Paulo.
Então Paulo escreve a primeira epístola, a primeira carta a Timóteo. A segunda carta nós podemos dizer também que é uma epístola pastoral, mas principalmente a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, ela tem um caráter de instrução para Timóteo, porque Timóteo ainda, nos dias de Paulo, era um jovem em formação. Desde muito cedo, Timóteo começou a acompanhar o apóstolo Paulo. Então há uma necessidade de Paulo instruir Timóteo para a obra do Senhor, para o trabalho do Senhor. Provando isso, nós temos o texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que eu considero por mim o texto áureo, quando se trata a respeito de obreiros, ministério, e também podemos dizer um dos textos chaves da primeira epístola de Paulo para Timóteo, quando Paulo escreve a respeito dos bispos, presbíteros, obreiros, e no capítulo 3 há uma sequência de atributos, qualidades, personalidades do obreiro. E ele começa o texto dizendo que quem almeja, quem deseja o episcopado ou o ministério, excelente obra deseja. Se você, querido irmão, querida irmã, aluno do nosso curso de teologia, for observar com detalhes o conteúdo que está inserido na primeira carta a Timóteo, é um conteúdo exclusivamente para a igreja relacionada aos seus obreiros, a obra do Senhor. Começando também no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, quando ele vai já orientando Timóteo a respeito da igreja. A igreja, no caso Éfeso, que há uma ordem do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, para que Timóteo ficasse em Éfeso, para admoestar e pregar e ir ensinando os irmãos de Éfeso. Timóteo já estava inserido no seio da igreja, na obra. Porém, ainda era jovem, precisava passar por um processo de formação, por um processo de amadurecimento. Então nós estamos diante do maior e grande propósito da primeira epístola para Timóteo. Sendo assim, o nosso livro vai trazer mais detalhes e muitos mais conteúdos riquíssimos para que nós possamos aprender e compreender um pouco mais sobre o conteúdo dessa carta. Nós temos algo muito objetivo, que é o conteúdo do vídeo, ser objetivo para vocês, principalmente alunos que nos acompanham. Então, haja vista que nós temos aí na página 206 do nosso livro, todo o esboço que eu já tenho trabalhado com vocês também a respeito do material didático, que traz o esboço, traz aqui o conteúdo, que traz a carta, o conteúdo do livro ou a carta do Novo Testamento, no caso aqui 1 Timóteo. E logo depois, Paulo vai escrever a carta a Tito. Temos a segunda carta, segunda epístola pastoral, a qual Paulo escreve para Tito. Tito, que foi um outro obreiro, um outro bispo, Bispo, porque Tito, ele era responsável por um grupo de igrejas localizada em uma região, que é a região da Grécia, a qual estudamos na aula passada, na aula ao vivo. Você, principalmente aluno do curso de teologia, pode ser que se lembre, quando falamos a respeito das viagens missionárias de Paulo. E que Paulo, na sua segunda viagem missionária, avança para a região da Grécia e anuncia o evangelho e abre igrejas na região da Grécia, ali em Corinto, em Cencreia, em Atenas. Ele vai anunciando o evangelho e, a posterior a isso, ele vai ordenar a Tito para que cuide das igrejas da Ásia, que cuide das igrejas da região da Grécia, no caso da ilha de Creta, Corinto e toda aquela região que havia igrejas a qual o apóstolo Paulo abriu pregando o evangelho, anunciando o evangelho, e abriu igrejas nessas localidades.
E então Tito fica como responsável das igrejas dessa região, e a finalidade da carta a Tito é uma instrução também, uma instrução a Tito para como ele deveria orientar os irmãos, as irmãs e os obreiros desta região. E com esse grande propósito, a caráter de ensinar Tito, para que Tito ensinasse para a igreja dessas regiões, para que a igreja pudesse caminhar nos caminhos do Senhor. Se você for ler também, se você for meditar em toda a carta de Tito, você verá também que o maior conteúdo dessa carta são instruções relacionadas a irmãos, irmãs e obreiros da igreja. Por esta razão, essas cartas, essas epístolas são denominadas epístolas pastorais. E você que tem aí o seu material didático, pode acompanhar aí na página 209, 210, o conteúdo, o esboço, o resumo dos principais assuntos da epístola que Paulo escreve a Tito. Querido aluno, querida aluna, você que está me acompanhando aí nesta aula e tem o seu material didático, o seu livro, página de número 211, capítulo 2 do nosso livro Introdução ao Novo Testamento. Traz aí o título 2 Timóteo e Hebreus, da epístola híbrida à incógnita do Novo Testamento. Lembrando aos irmãos, irmãs e alunos aqui do nosso curso de teologia, que esse vídeo é bem objetivo e prático. Haja vista que nos próximos meses nós estudaremos disciplinas que vai dar detalhes e ênfases sobre estes livros do Novo Testamento. Estudaremos epístolas paulinas, uma outra disciplina. Aí nós estudaremos com toda atenção, detalhes, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Então, será um momento glorioso que nós teremos tempo para trabalharmos dedicadamente, atenciosamente a cada um desses livros. Por isso que hoje nós estamos falando apenas as informações superficiais, as informações principais deste livro. No caso de cada livro do Novo Testamento inserido aqui no nosso livro, na nossa disciplina. Então, falaremos aqui agora no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, conhecida como Epístola Híbrida e Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, incógnita do Novo Testamento. Por que a segunda epístola a Timóteo é a epístola híbrida? O livro traz aqui, na página 211, aqui no 2.1. Segunda Timóteo, epístola híbrida. A última das epístolas paulinas, 2 Timóteo, reveste-se de uma peculiaridade interessante dentre as demais epístolas do Novo Testamento, por duas razões distintas. Em primeiro lugar, ela foi redigida durante um período de encarceramento, ou seja, Paulo a escreveu dentro de uma prisão romana, momentos antes de enfrentar o martírio, e por isso merece ser classificada em conjunto com as demais epístolas do cárcere, que é Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Em segundo lugar, o conteúdo da presente epístola é essencialmente pastoral, ou seja, Paulo decide enviar orientações pastorais a um jovem ministro do Evangelho, que com toda certeza enfrentava enormes dificuldades no desenvolvimento de seu ministério. Por isso, a epístola deve ser inserida no rol das chamadas epístolas pastorais. Como eu já disse para vocês ainda nesse vídeo, nesta aula, 2 Timóteo também é considerada epístolas pastorais, mas todavia ela não está nem no grupo da epístolas pastorais e nem da do cárcere, porque ela está nos dois, porque ela foi escrita quando Paulo estava preso e foi escrita totalmente com a intenção pastoral. Por isso, epístola híbrida de Paulo,
Porque com dois propósitos, né? Com duas intenções, com duas grandes marcas. É a epístola do cárcere e também a epístola pastoral. Sendo assim, tendo essa opção dos teólogos denominarem como epístola híbrida, que provém de espécies diferentes, de elementos diferentes que compõem o seu conteúdo, tanto epístola do cárcere, tanto epístola pastoral. Mas o seu conteúdo é totalmente pastoral, é um aconselhamento, não apenas aqui uma instrução. Porque quando a gente observa o capítulo 3, o exemplo da segunda carta a Timóteo, nós veremos que a palavra de Paulo não é somente uma instrução para um obreiro, mas vem como um conselho de experiência ministerial, uma passagem de autoridade, uma delegação de autoridade e de legado. É transferido para Timóteo, que Timóteo nada mais, nada menos foi do que o sucessor, discípulo, sucessor do apóstolo Paulo. Como nós estamos diante da última carta, cronologicamente escrita por Paulo, a última carta que Paulo escreve, Paulo já estava debilitado, como ele escreve no próprio capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Então, ele vai simplesmente trazer considerações finais, aconselhamento e transferência de autoridade, deixando legado sobre o jovem pastor obreiro Timóteo. Temos aqui também no capítulo 2, lembrando que no nosso livro aí na página 215, traz o esboço, as divisões por temas da segunda carta a Timóteo, e lembrando, nós estudaremos essa epístola, essa carta com mais detalhes, no momento propício, que estudaremos a disciplina em especial, mas ela traz aqui informações também riquíssimas a respeito do ministério e históricas a respeito da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Passando essa parte, nós temos a epístola aos Hebreus. Por que o livro, a disciplina aqui, traz a incógnita do Novo Testamento? Porque a carta aos Hebreus passa-se por muitas especulações, mas todavia ninguém sabe quem escreveu. Por quê? Porque não deixou assinado. Quem escreveu não deixou nenhuma dedicatória. Estudiosos, teólogos ficam em especulações para saber hipóteses. Há duas grandes hipóteses para quem escreveu a epístola aos Hebreus, ou Paulo ou Apolo. Alguns teólogos vão especular, não afirmar, porque não pode ser afirmado, que foi Apolo que escreveu a carta aos Hebreus, porque a mensagem ali da carta aos Hebreus é muito semelhante às mensagens de Apolo. Haja vista que Apolo ele é conhecido em Atos dos Apóstolos por ser um pregador eloquente, por ser um homem eloquente. Eu não estou dizendo de tom de voz ou de que grita muito, etc., porque a eloquência não tem nada a ver com isso, mas a eloquência vem na firmeza de expressão, na firmeza de falar. E como a carta aos Hebreus é uma carta com conteúdo muito conciso, muito firme, muito concreto, que, diga-se de passagem, é uma das epístolas mais completas do Novo Testamento, porque há um grande propósito da carta aos Hebreus. E qual que é o grande propósito da carta aos Hebreus? Conectar o Antigo e o Novo Testamento. Eu costumo dizer, quando eu falo do assunto, que a carta aos Hebreus é uma ponte. A carta aos Hebreus é uma ponte que liga diretamente o Antigo e o Novo Testamento. Dentro dessa questão, nós temos uma carta muito específica. Paulo, haja vista também que alguns vão afirmar ou vão dar a hipótese, né? Vão trazer a especulação de que foi Paulo quem escreveu essa carta, por causa do conhecimento muito rico, um conhecimento extraordinário, teológico, bíblico, um conhecimento da lei
do Antigo Testamento fora do sério, escrito em Hebreus, mas não se tem afirmações, tudo bem? Não se tem afirmações de quem escreveu a carta aos Hebreus. Por isso, o livro, a disciplina traz aí a incógnita do Novo Testamento, que é a Epístola aos Hebreus, que não tem assinatura, não tem dedicatória, não tem nada. Provavelmente, alguém que faz parte do contexto da igreja primitiva, porque alguns nomes da igreja primitiva são mencionados em uma pequena partícula da carta aos Hebreus. Estudaremos a carta aos Hebreus, que é uma carta muito rica, muito extraordinária, com mais detalhes em algumas aulas e disciplinas que estudaremos. Como exemplo, esse curso tem uma disciplina denominada Hebreus e Epístolas Gerais. E aí nessa disciplina a gente traz o estudo expositivo de cada tema, de cada ponto principal da Epístola aos Hebreus. Queridos irmãos, irmãs, alunos do nosso curso de Teologia, prosseguindo aqui na nossa aula, prosseguindo aqui para a parte final desse vídeo e o final também desta aula gravada, a qual fica aí para você, aluno, aluna do curso de Teologia, poder acompanhar com mais detalhes, acompanhar com mais precisão e com o seu tempo, com a sua disponibilidade, o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui nessa aula, que é a última parte do nosso livro Introdução ao Novo Testamento. Agora, para pensarmos e descobrirmos um pouco superficialmente a respeito dos livros do Novo Testamento, falta-nos falarmos a respeito da penúltima divisão de livros, ou podemos até dizer, o último grupo de livros, ou de cartas, que contém o Novo Testamento, que são epístolas gerais. Estas, diferentes das que Paulo escreve, não foram escritas para um público específico, uma cidade ou um personagem específico, mas elas foram escritas para um público em geral, um público que vai atingir um ou dois ou até mais grupos de pessoas. Por isso, são denominadas, conhecidas como epístolas gerais, epístolas universais ou até mesmo epístolas católicas. Por que católicas? Porque a expressão católica significa universal. Então, dependendo do ramo do conteúdo teológico, esse grupo de cartas que está no final da Bíblia, no final do Novo Testamento, a partir da Epístola aos Hebreus, é denominado, pela maioria, epístolas gerais, pois fora escrita para um público em geral, não um público específico. Isso no seu conteúdo original, na sua escrita original. Bem certo que as epístolas foram escritas para um público específico, como as de Paulo, mas é útil para nós hoje. Mas lá no seu contexto contemporâneo, lá no seu contexto de escrita, Paulo denominou essas cartas para um grupo específico de pessoas. Estas cartas que estudaremos a partir de agora, elas não foram escritas para um público específico, mas sim para um grupo que atinge um maior número de pessoas. Como exemplo, o livro vai trazer ali no capítulo 3, material didático, a partir da página 222, a epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz que Tiago escreve às 12 tribos que estavam dispersas. Tiago escreve para os judeus que estão dispersos em várias regiões, até mesmo fora do seu território. Então, Tiago já vai escrever, direcionar sua carta, seus escritos para os judeus em maior massa. Então, não é um grupo específico, é um grupo geral. E aqui o livro vai trazer alguns detalhes que eu já disse para vocês e repito. Não é o nosso propósito darmos detalhes aqui desses livros, até porque estudaremos,
esses livros em outras disciplinas com mais detalhe. Mas é para que nós possamos conhecer melhor um pouco superficialmente esses conteúdos e conhecermos também aí essa parte do material didático. Então, a partir da página 222, 223, traz aqui as principais informações a respeito da Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, que provavelmente, teologicamente, podemos confirmar que não foi escrita por Tiago, aquele apóstolo que andava junto com Jesus, lá de Pedro, Tiago e João, mas teologicamente podemos comprovar que a Epístola de Tiago foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, irmão mesmo, filho de Maria. A Bíblia diz que Maria teve outros filhos além de Jesus. Jesus foi o primeiro. E depois ela teve outros filhos com José. E Tiago aqui, provavelmente irmão de Jesus, é filho de José e filho de Maria. Teologicamente, podemos afirmar, tudo bem? Ressalto aqui essa expressão. E aí o livro vai trazer algumas outras informações do conteúdo da Epístola de Tiago, mas no nosso curso, quando nós estudamos o livro Hebreus e Epístolas Gerais, a gente trata dos assuntos expositivos, temas de caráter expositivo da carta de Tiago, assim como das outras cartas que estudaremos aqui na disciplina Hebreus e Epístolas Gerais. A página 225 traz aí um esboço, né? Aquele resumo por temas, aquela pontuação, aqueles tópicos por temas da Epístola de Tiago. Vale muito a pena você deixar aí separado, ter em mente, para que você, quando for querer procurar uma palavra, um tema, nesta epístola, assim como nas outras, é só você olhar essa parte aqui do livro. Posterior aqui, na página 226, fala a respeito da primeira e segunda epístola de Pedro. Este Pedro, sim, foi o Pedro que andou com Jesus, que caminhou com Jesus. Foi o Pedro que se tornou apóstolo de Jesus e também pastor da igreja primitiva. Ele escreve duas cartas, primeira a Pedro e segunda a Pedro, que também ele escreve de uma forma geral. Pedro não dá um destinatário específico para a sua carta, mas ele escreve a epístola, as duas epístolas, na verdade, de uma forma geral, de uma forma para os crentes, servos e servas de Deus, dentro do seu contexto, obviamente, que hoje é útil como doutrina, ensinamento para as nossas vidas. E depois, assim, também como nas outras partes das outras epístolas, traz aqui o esboço, a divisão por tópicos e temas da primeira epístola de Pedro e da segunda epístola, a qual o apóstolo Pedro escreve com uma grande contribuição para a igreja primitiva, para a igreja patriarcal e também para a igreja de hoje. Capítulo 4 do nosso livro, da nossa disciplina aí, na unidade 4, a partir da página 231, fala sobre as últimas epístolas gerais. Falaremos aqui superficialmente das epístolas joaninas e da epístola de Judas. Digo superficialmente porque trataremos desses assuntos com mais detalhes em outros vídeos, em outras disciplinas. Traz aí primeiro sobre as epístolas de João. João foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Paulo foi um dos grandes escritores do Novo Testamento e João, porque João escreve o Evangelho segundo João. João escreve 3 cartas, 3 epístolas, e João também escreve o Apocalipse de João. Então, dos 29 livros do Novo Testamento, 5 livros, 5 cartas e 5 livros, podemos dizer, fora escrito pelo apóstolo João. Esse apóstolo João, que foi o mesmo
denominado pela teologia, pelos comentaristas bíblicos, como o discípulo do amor. Aquele sim, discípulo que fazia parte dos discípulos íntimos de Jesus, daquela turma do Pedro, Tiago e João. Este sim, escreveu o Evangelho de Jesus, escreveu as 3 epístolas e escreveu o livro do Apocalipse, diferente de Tiago. Tiago não é o mesmo, mas João é o mesmo. E diga-se de passagem, não é o João o Batista. João o Batista não escreveu nenhum livro do Novo Testamento. Mas não que ele não foi importante, mas ele não escreveu nenhum livro do Novo Testamento. Todos esses livros, essas cartas que traz o nome de João, é João o Apóstolo. Ele escreveu 3 cartas e as 3 cartas nós temos provas, por mais que algumas ele não deixou a dedicatória, ele não deixou, podemos dizer assim, a assinatura, mas nós temos muita semelhança entre o Evangelho segundo João, 1 João, e nós temos uma semelhança entre 1 João e 2 João e 3 João. Quer ver só? Depois você estuda aí, marca aí para você estudar na sua casa ou enquanto você estiver terminando de assistir esse vídeo. Olhe na sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Depois você lê 1 João 3, 16. Você verá uma semelhança, uma harmonia de escritos entre um livro e outro, comprovando que foi o mesmo escritor que escreveu tanto o Evangelho como as epístolas. No livro, na página 232, 233, você vai ver aí a semelhança entre os textos de 1 João e os textos de 2 João. Você vai ver que existem no mínimo 5 concordâncias. 5 concordâncias entre o texto de 1 João e o texto de 2 João. Por mais que alguns teólogos pensam e vão afirmar, porque não tem uma assinatura, uma introdução relatando que foi João o apóstolo que escreveu essa epístola, mas a harmonia dos escritos, a harmonia dos textos, a concordância de um texto para o outro em cartas diferentes vai comprovar que foram o mesmo escritor que escreveu tanto a primeira epístola, tanto a segunda epístola. E nós temos também grandes teólogos, grandes historiadores que vão trazer provas concretas, como diz aí na página 233 e 234, que o escritor das 3 epístolas, denominada Epístola de João, foi João, o apóstolo de Jesus. Na página 234, 235, nós veremos o objetivo superficial dessa epístola e veremos o esboço, aquela mesma parte que eu estou falando para vocês, a parte onde está dividido por temas, tópicos e temas a respeito dessas epístolas. E traz aí o livro uma informação bem básica para conhecermos um pouco mais essas cartas do Novo Testamento. Estamos aqui no livro, na página 236, 237, encerrando o capítulo 4 da unidade 4 do nosso livro, falando a respeito da Epístola de Judas. A Epístola de Judas, que também não foi escrita por nenhum dos 2 Judas que fizeram parte do colégio de discípulos. Tanto Judas Iscariotes, não foi com certeza, e nem o outro Judas que fazia parte
dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. A teologia também vai confirmar que Judas, este Judas que escreveu essa epístola, era irmão de Jesus. Digo e repito, a teologia vai confirmar que o Judas que escreveu essa carta foi Judas, que também era irmão de Jesus, irmão de Tiago, filho de Maria, filho de José. O nome Judas hoje pode ser pejorativo, mas no contexto do Novo Testamento era um nome muito presente. Muitas pessoas tinham esse nome. E esse nome tem um significado interessante, que não tem nada a ver com o personagem que, entre aspas, manchou a história desse nome. O nome Judas faz referência a louvor, faz referência a cânticos. Então, o significado desse nome não é um significado pejorativo. Infelizmente, tivemos um personagem que manchou esse nome por causa do que fez com Jesus. Mas não é o caso e não é o propósito do vídeo de hoje. Mas só para nós entendermos que o nome Judas era um nome comum. No colégio dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, tinha 2 Judas. Fora o Judas que escreveu essa epístola. Então alguns acham que foi Judas Iscariotes. De forma nenhuma. Foi Judas, o discípulo de Jesus, sem ser o Judas o traidor, Iscariotes, mas também não foi. Foi outro Judas que houve no contexto do Novo Testamento, a qual escreve a Epístola de Judas, que vocês vão ver aí no livro, que ela tem um grande propósito. E o grande propósito dessa epístola é ensinar, preparar a igreja contra os falsos ensinos, as heresias, as falsas doutrinas. Então podemos dizer que a Epístola de Judas ela é muito importante no assunto da apologética, na defesa da fé cristã. Porque Judas escreve com o propósito de ir contra as heresias e ensinos falsos, ensinos hereges, que existia no contexto do Novo Testamento. Querido aluno, querida aluna, irmão que me acompanha aqui nesse vídeo, faltou um livro para nós estudarmos. E eu não vou mais falar de alguma matéria ou de alguma parte dessa disciplina aqui nesse vídeo. Nós já estamos na parte final, mas eu quero deixar para vocês, para que vocês possam estar nos acompanhando, porque o livro que faltou aqui nessa aula gravada, nós vamos fazer uma aula especial para estudar apenas o livro do Apocalipse. Fique ligado, fique conectado conosco, que nós queremos encerrar essa disciplina e, obviamente, que você que é aluno do nosso curso, o ciclo vai continuar normalmente, as próximas disciplinas virão e eu vou me preparar para uma programação especial e nessa programação especial nós estaremos estudando exclusivamente o livro do Apocalipse, parte por parte, capítulo por capítulo, de uma forma expositiva, pois estamos falando de um dos principais livros no ramo da teologia e um dos livros que mais se tem a aprender, a discutir, a pensar sobre assuntos teológicos, é o livro do Apocalipse. Querido aluno, querida aluna, querido irmão que me acompanha até aqui, que me assiste até aqui nesse vídeo, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, e fique conectado sempre conosco no nosso canal, você aluno nos meios de comunicação, que estaremos dando sequência no nosso curso de teologia. Deus te abençoe.